Salve, salve galera! Tudo beleza? Tá no ar a edição número 4, já é a quarta rodada do Campeonato Brasileiro, edição número 4, portanto, do AFC Dicas, a melhor pré-rodada do Brasileirão. É aqui no Apostas FC. Como sempre, tô muito bem acompanhado, tô aqui com o nosso mito, nosso mestre Lucas Tadioto, para nos passar dicas, análises, piques, palpites e tudo mais desta quarta rodada. Como é que tá, meu caro? Tudo jóia, Gasparini. Um abraço para a galera que nos acompanha aí periodicamente no YouTube, nas nossas análises pré-rodada aí. Queria pedir desculpas para o pessoal aí que no último vídeo a gente se alongou bastante nas análises, com um vídeo bem longo. Prometo que dessa vez eu vou ser mais sucinto, mas a gente tenta trazer a análise o mais completa possível das partidas aí para que, não necessariamente para que as pessoas peguem as nossas dicas e apostem somente com as dicas que a gente passa, mas também para que a pessoa que faz análises complemente aí a sua visão aí e que a gente compartilhe, quem sabe, um ponto de vista diferente aí sobre os jogos da rodada. Mas vamos lá que tem muito jogo bom aí nessa rodada, hein? Tem sim, e antes da gente começar, eu já anotei aqui, né? Lembra que semana passada eu me esqueci? Então agora não tem erro. Ativa o sininho, curte o nosso vídeo, se inscreve em nosso canal, faz todo aquele ritual, aquele procedimento do YouTube, você ajuda demais a todos nós aqui do Apostas FC para a gente continuar levando esse conteúdo para você aqui no AFC Dicas e em tantas outras plataformas do Apostas FC. Beleza? Joinha para cima lá, curtindo o vídeo, galera. Valeu! Seguinte, nós vamos mudar, né, Tadioto? Um pequeno detalhe da nossa dinâmica. E aí, quando a gente quer falar rápido demais, a gente se enrola, né? Então, nós vamos mudar um pequeno detalhe da nossa dinâmica aqui do AFC Dicas. Tadioto separou alguns jogos para serem analisados, para terem piques. Outros serão só analisados. Então, a gente vai começar, Tadioto, com esses jogos que não necessariamente você terá uma pique, mas que você vai analisar, falar um pouquinho deles, e aí na reta final do vídeo, do meio para o fim, aí sim, você analisando e passando piques dos jogos. Segundo a nossa... Perdão, Tadioto. Vamos nessa, vamos lá. Vamos nessa, então. Segundo a nossa direção, Tadioto, 1 minutinho para cada jogo para você nesta primeira fase, evidentemente, dos jogos sem pique. E nós começamos com Bragantino e Fluminense. Então, aqui a gente tem o Bragantino, que é um time que produz muito, mas finaliza pouco, né? Cria muita chance, mas não consegue converter essas chances. A gente viu isso já nas rodadas anteriores do Bragantino no campeonato. Eu acho que o Bragantino vai desencantar, vai chegar uma hora que vai começar a fazer gol nesse campeonato aí. E uma das equipes que o Bragantino pode fazer isso é contra o Fluminense, já que é uma equipe que tem algumas fragilidades defensivas aí importantes, mas eu fico com o pé atrás e até não quis trazer uma pique para esse jogo especificamente, porque eu vi o Fluminense jogar muito bem contra o Internacional no último jogo, aí ganhou de virada do Inter, num jogo onde eu particularmente esperava um predomínio maior do Inter. O Inter acabou se retraindo e perdeu para o Fluminense. Então esse jogo para mim aqui é um jogo muito para leitura no live, não pretendo fazer nenhuma bet nesse jogo, nessa rodada pré-live. E pulamos então, meu caro, de Bragantino e Fluminense. Deixa eu ir mexendo na tela aqui enquanto você fala. Nós pulamos para Internacional e Atlético Goianiense. Como eu falei, o Internacional perdeu a última rodada para o Fluminense, um jogo onde estava ganhando e deixou a vitória escapar, perdeu de virada, e agora o Inter está sem o Paulo Guerreiro, né, que se lesionou, aí vai ficar fora para o restante da temporada. Perdeu o seu principal jogador, na minha opinião, era um cara que era uma referência técnica no Internacional, que agora está fora, né? Então é muito difícil saber como o Inter vai se comportar com a ausência desse jogador aí. E o Atlético Goianiense é um time que até aqui oscilou bastante, né? Fez um grande jogo aí contra o Flamengo, por exemplo, mas na última rodada já não foi tão bem assim. Então, tenho minhas ressalvas, por isso não vou fazer nada nesse jogo também. Faria alguma coisa pro lado do Inter, mas eu acho que a odd do Inter está muito baixa, visto que perdeu um jogador de muita importância. Então, pulamos esse jogo também. Ô Tadioto, qual é o tamanho da perda do Guerreiro para o Inter nesse campeonato? Dá para dimensionar? Então, eu acho que é uma perda significativa, porque era um jogador... não só pela fase que estava tendo, né? O Guerreiro fez gols em todos os jogos do Inter no Campeonato Brasileiro nessa edição, mas a questão é que
o que mais vai fazer o Inter sentir é o fato de não ter uma reposição para esse jogador, né? Não existe no elenco do Inter um cara que faça a função de centroavante de referência. Chegou agora o Yuri Alberto, que o Inter contratou aí, é um jovem jogador, a gente não sabe ainda como esse cara vai se comportar, vai ter muita oportunidade agora, mas a verdade é que o Inter não tem um jogador à altura do Guerreiro para fazer essa função. Não sei se vai atrás de alguém, a gente sabe que a situação econômica do Inter não é das melhores, mas a gente precisa de alguns jogos para ter exata noção de como esse jogador vai fazer falta no Inter. Mas acho que faz bastante falta, sim. E Corinthians e Coritiba, o que é que tu fala pra gente desse jogo? O Corinthians conseguiu um bom resultado, a meu ver, conseguiu um empate com o Grêmio fora de casa. A verdade é que fez muito pouco ofensivamente o Corinthians nesse jogo, né? Não conseguiu buscar o gol durante essa partida, muito porque o Grêmio tem uma postura de ficar mais com a bola. A gente vai falar um pouco mais sobre o Grêmio na análise do jogo do Grêmio contra o Flamengo, aí, que é um jogo bem importante também que a gente tem essa rodada, mas a verdade é que o Corinthians vem sofrendo bastante, principalmente na falta de articulação, né? O meio de campo do Corinthians, ele é bem limitado. O Cantillo, que é um cara que a torcida corintiana espera muito também, não voltou muito bem aí, né? Precisa recuperar totalmente seu condicionamento físico. E do lado do Coritiba, a gente vê um Coritiba decepcionando mesmo aí, teve 3 derrotas aí nas 3 rodadas do Campeonato Brasileiro, e se perder para o Corinthians agora, muito provavelmente vai demitir treinador, vai mudar alguma coisa por lá. A questão é que a odd para o Corinthians vencer esse jogo eu acho muito baixa, 1,62 também. Acho que pelo que o Corinthians vem jogando, poderia estar um pouco melhor essa odd, né? Por isso eu escolhi não fazer nada nesse jogo também. Lembrando, galera, que a gente está trabalhando, você está vendo aí na sua tela compartilhada, né? A gente está trabalhando neste mês de agosto com a Spin Sports. A Spin Sports que patrocina aqui o Apostas FC, tanto no AFC Dicas quanto em nosso bolão. Bolão, todas as rodadas do Campeonato Brasileiro, valendo R$5.000. Vale a pena a sua participação. A tradição está mantida. No final do nosso AFC Dicas, com o meu fone de ouvido caindo e tudo, o Tadioto vai dar os palpites dele pro bolão. Tadioto, tu acabou de falar do Corinthians, né? Então deixa eu pegar minha listinha aqui. E o próximo jogo é Sport e Santos. Esse jogo é já na quinta-feira, né? A gente tem aí um Santos que é uma incógnita, principalmente quando joga fora de casa. Não deu ainda mostras aí de um padrão de jogo muito bem definido. Ao passo que trocou de treinador aí antes do Campeonato Brasileiro começar. O português, o Gesualdo, que tinha sido contratado, aí não se manteve por muito tempo no cargo, e o Santos vem com muitas dificuldades aí, né? Tem questão de jogadores com problema salarial, que a gente já até falou em outras análises aqui, e isso, de certa maneira, acaba reverberando dentro de campo aí e na atuação do time no campeonato, né? Então o Santos vem tentando buscar uma melhora no campeonato, e vai enfrentar um dos adversários que, para mim, aí vai disputar a posição na parte de baixo da tabela, que é o Sport Recife. Mas como todo adversário que começa o campeonato como candidato a ficar na ponta de baixo da tabela, o Sport quer mostrar que não é bem assim, quer mostrar que quer ficar na Série A do campeonato, e para isso acaba jogando com uma motivação diferente contra times maiores, assim, né? Então eu acho que essa odd aqui, ela não está desajustada, né? Embora a dificuldade de leitura desses times é o que faz eu ficar longe desse jogo aqui. Então, por isso, Sport Recife e Santos, se eu ver alguma oportunidade, eu vou trazer lá no Instagram, no Telegram, aliás, com bola rolando. Inclusive, quem não está inscrito lá no Telegram, aqui embaixo a gente sempre deixa o link aí para a galera seguir a gente no nosso canal lá no AFC no Telegram. E como eu sempre digo, né, o Telegram é a porta de entrada para você, para todo o conteúdo do Apostas FC. Você está, evidentemente, mais do que convidado. Não ativou o sininho ainda? Ativa. Ativa porque você recebe notificações de vídeos bem importantes aqui no canal do YouTube do Apostas FC. Então tá mais do que convidado para nos seguir nesta página aqui no YouTube, no nosso canal também lá no Instagram. Tá rolando live da Champions League, hein? Live sempre nos pré-jogos, semifinais e final agora da Champions League. Semifinal já foi, né? Uma delas, a outra será hoje. E também na final estaremos por lá. Já fizemos isso nas quartas de final também. Tem o site, o apostasfc.com, mas a grande porta de entrada para tudo isso é o nosso canal no Telegram. Então, bem lembrado, pelo Tadioto, nos acompanhe por lá. Você não perde nada,
dos conteúdos aqui do Apostas FC. Para a gente encerrar, Lucas Tadioto, esta leva de jogos ainda sem Pix, o duelo dos tricolores, né? São Paulo e Bahia. O Bahia do Roger Machado, aí, que é um treinador que está, desde que perdeu a Copa do Nordeste, muito mais pelo modelo como o time vem jogando, né? Não apresenta aí um futebol que a torcida esperava, então está sendo contestado. O Roger Machado está buscando uma recuperação de confiança aí para ele próprio e também para o seu grupo de jogadores. E tem um adversário que é um dos melhores adversários para pegar nesse tipo de situação, que é o São Paulo. Por quê? Porque o São Paulo tem uma camisa grande, é um clube tradicional do futebol brasileiro, mas esse São Paulo do Diniz, ele, assim, a torcida já está que não aguenta mais. Na última rodada perdeu para o Vasco aí, sem agredir, sem ter volume nenhum, sem demonstrar predomínio no jogo em nenhum momento, né? Até esteve melhor em alguns momentos, aí fez com que eu trabalhasse, inclusive eu trabalhei o over nesse jogo do São Paulo, que foi uma boa entrada, acabei sendo feliz nessa entrada, mas porque eu vi um jogo muito aberto. O São Paulo tem dificuldades em marcar e quando tem a bola tem dificuldades em construir. Então é um time que visivelmente o Diniz está tentando colocar o seu sistema de jogo nesse time, mas não é visível assim uma melhora no São Paulo. Então por isso eu também não vou trabalhar nesse jogo no pré-live, pretendo fazer alguma coisa no live, mas com essa odd do São Paulo aqui a 1,76, por exemplo, eu não me sinto atraído a fazer alguma coisa pro lado do São Paulo não, tá? Então por isso vamos pular essa aqui também. Beleza, 5 jogos analisados, faltam 5, certo? Rodada cheia neste meio de semana do Campeonato Brasileiro. Então, os próximos 5 jogos, a gente dobra o tempo do Tadioto. Ao invés de 1 minuto, ele ganha 2 minutos para fazer a análise, mas em contrapartida, terá que nos dar uma pique ao final da análise. E a gente começa, Tadioto, com simplesmente Grêmio e Flamengo, um jogo que deu muito o que falar na temporada passada, os dois grandes rivais se enfrentando novamente. Então, Gasparini, eu vou te dizer assim, muita gente leva em consideração o retrospecto recente no confronto dos dois times aí, o fato do Grêmio ter perdido, ter sido desclassificado com uma goleada do Flamengo na última Libertadores. Eu, particularmente, quando eu analiso isso de um viés como estudioso do mercado esportivo em si, eu tento fugir desse tipo de variável, tá? Eu prefiro trabalhar com o que os dois times estão apresentando no momento, porque nem o Flamengo de hoje e nem o Grêmio de hoje são iguais aos times que estavam em campo naquela semifinal de Libertadores. Então muita gente coloca esse fator aí como algo que pesa dentro desse jogo, mas eu acho que muito mais importante que isso é o que os dois times vêm apresentando até aqui. O Grêmio, a gente sabe que tem dificuldades em jogar contra adversários mais fechados, e mostrou isso no último jogo contra o Corinthians, onde o Grêmio teve predomínio no jogo, teve posse de bola, teve volume ofensivo, mas não finalizava em gol. Acabou tendo um pênalti a seu favor que o Diego Souza desperdiçou contra o Corinthians e ficou no 0-0, que para o Grêmio, para as pretensões do Grêmio no campeonato, foi um resultado ruim, foi um resultado muito melhor para o Corinthians ter empatado esse jogo, né? Então a gente tem um Grêmio que se dá melhor contra adversários que tentam sair mais para o jogo, o que eu acho que é o caso desse time do Flamengo, tá? Eu acho que o Flamengo, até pelo que vem fazendo no campeonato até aqui, precisa mostrar uma postura mais parecida com o Flamengo do Jorge Jesus, que era um time que tinha muita posse de bola, que agredia o adversário, que procurava sobretudo os lados do campo, tinha dois laterais muito bons que buscavam essa jogada de linha de fundo muitas vezes para fazer essa bola rolada para dentro da área e pegar os atacantes em condições de finalizar. Mas agora, por exemplo, o Flamengo já perdeu o Rafinha, que era uma peça importante nesse modelo de jogo aí, tá buscando um outro lateral aí, mas para esse jogo contra o Grêmio vai com um menino da base na lateral, então isso faz bastante diferença, a meu ver. Acho a cotação do Flamengo boa a 1,95 para ganhar, mas a minha aposta aqui é Grêmio ou empate a 1,83. Eu acho essa odd muito boa para pegar uma dupla chance pro lado do Grêmio. Primeiro porque o Grêmio é um time construído há mais tempo, com um treinador há mais tempo, e eu vejo sérios problemas na mecânica de jogo desse Flamengo do Dominique Torren. Ele ainda não conseguiu dar o corpo necessário para o Flamengo, então a minha entrada para esse jogo é Grêmio ou empate
a 1,83. Beleza? Beleza. E eu falei Grêmio e Flamengo, obviamente, né? Flamengo e Grêmio, uma pequena confusão aqui, mas Isso, o jogo é no Maracanã. O mando de campo é do Flamengo. Pulamos de Flamengo e Grêmio para Atlético Paranaense e Palmeiras. Você vai analisar, Tadioto, mas deixa eu só dar um pitaquinho, vai. Será o primeiro adversário do Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada que acho que não vai sentir o gramado, né? Porque o Palmeiras sai de casa da arena do campo sintético para também jogar no campo sintético. Então, esse é um detalhe que eu até conversei com algumas pessoas que conversei com um amigo meu que é muito palmeirense e tá por dentro aí do dia a dia da rotina do Palmeiras, e a tecnologia da grama sintética do Palmeiras, ela é bem diferente da tecnologia da grama sintética do Atlético Paranaense. Eu vou te falar, eu não sei até onde que essa diferença vai ser um fator preponderante aí para o jogo dentro de campo, mas a questão do gramado sintético é que ele dá uma velocidade diferente para o jogo. Então, sim, os dois times estão acostumados a jogar numa velocidade um pouco acima, né? Em campo um pouco mais rápido. Então, eu acho que isso aqui vai favorecer bastante para a gente ter um jogo, principalmente no seu início, uma intensidade interessante. A gente vê aí já vimos alguns jogos desde que o Brasileirão começou, onde a intensidade do jogo, um exemplo bom é o Atlético Mineiro e Flamengo, foi o primeiro jogo desses times no campeonato, lá na primeira rodada, onde a gente viu um jogo muito corrido, muito intenso, muito lá e cá. Eu acho que esse jogo vai ser assim, tá? Eu acho que tem características para ser desse jeito, mas aqui eu vou falar para vocês o seguinte, são duas equipes que têm um volume ofensivo interessante, que tem uma ligação interessante, embora eu acho que o Luxemburgo está errando em algumas coisas no Palmeiras ainda, sobretudo na escalação, e ele tem aquela velha síndrome de Luxemburgo que a gente conhece bem, que ele escala o time errado, depois coloca o cara certo e sai do jogo como se fosse tipo assim, ele solucionou o problema do time. Na verdade, ele entra mal e resolve o jogo andando, sabe? Mas assim, são dois times que têm jogadores rápidos e jogadores capazes de fazer uma jogada individual, e aqui sim eu quero frisar uma coisa que para mim é mais importante desse jogo, tá? É o primeiro jogo do Rony contra o Atlético Paranaense, o time que o revelou. Então a gente tem aqui um indício forte de lei do ex, para quem acredita na lei do ex. Esse aqui é um indício bem forte que a gente tem que levar em consideração, porque o Rony não vem tendo assim, grandes atuações pelo Palmeiras, e esse é o jogo que muito provavelmente ele tem uma motivação diferente para jogar, tá? São duas equipes que marcam gols, marcam muitos gols, a gente vê duas equipes com uma média de gols alta, e também com defesas que não estão lá essas coisas. Então isso para mim é um ponto positivo para considerar uma análise over no mercado de gols, mas eu preferi ir no ambas marcam, tá pagando 1,90 o ambas marcam aqui, acho uma cotação boa para sair um gol para cada lado aqui, pelo menos nesse jogo, tá? Ambas marcam a 1,90, a pique do Tadioto para Atlético Paranaense e Palmeiras. Seguindo aqui no AFC Dicas, o próximo jogo a ser analisado por Lucas Tadioto é Goiás e Fortaleza. Fala, meu. Então, eu vou começar a falar pelo Fortaleza, que é o time visitante aqui, porque o Rogério Ceni, ele tem nitidamente uma ideia de fazer com que seus times joguem de uma maneira parecida com um futebol europeu, assim, de toque de bola, de aproximação, de trabalhar bastante entre as linhas do adversário. É um time que se propõe muito a fazer isso, e a gente viu boas atuações no primeiro semestre aí do Fortaleza jogando dessa forma. Inclusive, no ano passado, uma das melhores campanhas de campeonato brasileiro do Fortaleza na sua história foi com o Rogério Ceni no comando. A verdade é que o Fortaleza não tem peças tecnicamente tão qualificadas para conseguir fazer esse jogo da maneira como deveria, como renderia mais, né? Então o Rogério Ceni tem muito essa dificuldade. Do outro lado, a gente viu um Goiás no último jogo contra o Palmeiras se comportando muito bem. Ao contrário do Rogério Ceni, que tenta com que seu time faça algumas coisas que o time não tem capacidade técnica para fazer, do lado do Goiás, o treinador do Goiás entende muito bem o elenco que tem nas mãos
e faz com que o time jogue baseado na qualidade desses jogadores. Então ele tira o melhor que esses jogadores podem oferecer o Ney Franco, dentro daquele modelo de jogo ali. Então eu achei muito interessante o último jogo do Goiás. Era um time que eu sinceramente não tinha assim, muitas esperanças, mas eu gostei do jogo do Goiás, e o fator casa do Goiás, mesmo sem torcida, faz alguma diferença, porque é um time que se sente muito bem jogando no Serra Dourada, conhece muito bem as dimensões do campo, e o adversário sente um pouco esse ar seco que tem lá na capital goiana. Acho que isso faz bastante diferença também na parte física do jogo, tá? E o Fortaleza já não é um time que tem assim um vigor físico tão exemplar. Por isso aqui a minha sugestão de aposta é Goiás com empate anula, a odd 2. Eu acho que essa cotação está muito boa. Eu acho que o Goiás está um pouco subestimado aqui nas odds, então por isso eu quero pegar um Goiás DNB na odd 2 aqui. Acho uma cotação muito interessante para esse jogo. Até subiu um pouquinho, viu, Tatioto? Entre você fazer a análise e a gente gravar o vídeo, subiu um pouquinho, tá 2,05 neste momento, a odd do Goiás DNB. Mais valor ainda, né? Qualquer coisa acima de 2 aí já tá valendo. Lembrando o pessoal que faz precificação para esses jogos, quando você chega numa odd justa para entrar em algum jogo, é bem bacana pegar alguns tiques acima para a gente ter aquela margem de segurança, porque daqui a pouco alguma coisa pode acontecer e a sua precificação também, a gente sabe, não existe uma precificação 100% exata, você pode perder para cima ou para baixo. Então escolha sempre aí trabalhar com 7 ou 8 tiques de diferença, com mais valor aí no seu cálculo de Fairline, que você vai mandar bem, viu? Aqui no AFC Dicas tem dicas dos times, tem a análise da conjuntura do campeonato de maneira geral, mas é claro que o Tadioto também fala sobre a parte técnica das apostas. Dica espetacular esta em relação à sua Fairline, a como você faz ali o seu preço, encontra o seu valor para os jogos e sempre trabalhar com uma margem de segurança. Falamos de Goiás e Fortaleza, então meu próximo jogo da lista aqui é o Botafogo recebendo o Atlético Mineiro, duelo de alvinegros. Aqui a gente tem dois times em momentos bem distintos aí, né? A gente tem o Botafogo que está com problemas. Eu assisti o último jogo do Botafogo e com muito pouco tempo o Botafogo já é muito dependente do futebol do Honda. Basicamente toda a bola na criação passa por esse jogador, e é um cara que, convenhamos, embora ele tenha um cuidado muito grande com a sua forma física, é um jogador que já é um veterano, enfim, então ele sente muito essa sobrecarga muitas vezes no jogo. Ele tenta sair um pouco das ações, ele tenta, não sei se por orientação do próprio treinador, ou mesmo por escolha dele, ele tenta sair um pouco da zona onde o jogo está acontecendo para dar uma descansada. Eu vi isso acontecendo nesse último jogo do Botafogo, mas é um jogador que é fundamental para que esse esquema do Botafogo funcione, e quando ele cansa ou quando ele é bem marcado, o Botafogo fica completamente sem criação. Então é uma peça que muito provavelmente o Sampaoli, técnico do Atlético Mineiro, vai ficar de olho, tá? Porque é um jogador-chave na mecânica de jogo do Botafogo. E defensivamente, já não é de hoje, defensivamente o Botafogo tem muitos problemas, né? Problemas sérios, inclusive de recomposição e de posicionamento da sua defesa. E aliando isso, a grande fase, o grande início de campeonato que o Atlético Mineiro vem apresentando, jogando um futebol aí muito, às vezes até além do que a gente esperava, né? Eu esperava que o Atlético Mineiro fosse um dos clubes mais favoritos nesse campeonato, mas eu não imaginava que teria esse poder de fogo que vem mostrando, né? No último jogo aí venceu de virada também, num jogo, num grande jogo aí do Marrone. Aliás, de virada não, porque o Ceará, que jogou contra o Atlético Mineiro, estava quase fazendo um gol e não conseguiu, e no último lance o Atlético Mineiro acabou fazendo 2-0. Né? A virada foi na rodada anterior ainda contra o Corinthians. Exatamente. Mas enfim, vem numa race muito interessante o Atlético Mineiro. Por isso, eu não consigo ver outro resultado aqui que não uma vitória do Atlético Mineiro nesse jogo, tá? Para mim, o Atlético Mineiro a 1,95 é uma bet que vale muito a pena ser feita pela trajetória que vem mostrando o Atlético Mineiro e pelas fragilidades que o Botafogo apresenta. Então, uma odd boa
1,95 o Galo Moneyline nesse jogo contra o Botafogo. Galo a 1,95. E para a gente encerrar esta rodada de palpites, de piques, melhor dizendo, os palpites vem daqui a pouco com o bolão. Ceará e Vasco da Gama, Tadioto? Então, aqui como eu já falei antes no jogo do Ceará contra o Atlético Mineiro, o Ceará não se comportou mal. Eu gostei da atuação do Ceará nesse jogo contra o Galo, mas a questão toda é que o Ceará vem aí de um jogo muito ruim na estreia contra o Sport, depois teve um empate contra o time reserva do Grêmio, e aí perdeu esse jogo para o Atlético Mineiro de 2-0. Claro, teve momentos onde poderia ter empatado o jogo, inclusive por isso se abriu bastante e acabou dando o contra-ataque que o Galo aproveitou e fez 2-0. Mas aqui a gente tem um fator interessante, porque a equipe do Vasco da Gama, que vai enfrentar o Ceará, está num momento bem interessante, assim, porque desde que voltou da pandemia, a gente vê o Vasco com estilo mais de jogo, já com uma mecânica um pouco mais consolidada. Tem alguns jogadores bem interessantes, como é o caso desse Herman Cano, esse argentino, que eu não sei onde o Vasco da Gama encontrou, mas esse cara é um ótimo jogador. Tem o Thales Magno, que joga pela ponta também, que é um menino muito rápido e consegue dar uma dinâmica muito interessante, sobretudo quando o Vasco pega a bola em contra-ataque, né? Tem aí jogadores, como é o caso do Castan, por exemplo, na zaga também, que já é um veterano e agrega uma liderança nesse time do Vasco. Eu tô gostando desse time do Vasco aí nesse início do campeonato, tá? Acredito que mesmo tendo esse potencial ofensivo interessante, o Vasco tem deficiências defensivas muito sérias, e eu acho que nesse sentido aqui o Ceará pode aproveitar sim. O Ceará que só não marcou contra o Atlético Mineiro, mas teve chances de fazê-lo. Então eu acho que os dois times têm bons ataques, têm fragilidades defensivas, o que nos joga para dentro de um mercado de ambas marcam com o odd 2. Eu acho uma odd bem interessante aqui pegar um ambas marcam nesse jogo entre Ceará e Vasco, então por isso eu quero fazer essa entrada para a live, ambas marcam a odd 2 entre Ceará e Vasco. Essa aí é a nossa análise para esse jogo. Rodada encerrada, portanto, os 10 jogos analisados pelo Tadioto, 5 picks para você, todas elas passaram aqui, né? O nosso Rafa, grande Rafa, colocou no GC aqui para você todas as picks. Deixa eu sair dessa tela aqui, porque chegou aquele momento, né, Tadioto, tradicional aqui do nosso AFC Dicas, que é quando eu tiro esta tela e, atenção, entro com esta outra tela, que é simplesmente o nosso bolão de todas as rodadas do Campeonato Brasileiro, sempre lembrando a você, R$5.000 por rodada. A melhor pré-rodada do Brasileirão é aqui no Apostas FC. Você pode ter as dicas do Tadioto, as análises das equipes, as piques e muita informação que você vai assimilando ao longo do campeonato sobre os times e sobre as apostas de maneira geral. Você tem o nosso bolão, onde você pode ganhar, se você ganhar em primeiro lugar, por exemplo, são R$400, mas são 50 ganhadores por rodada, para você ter uma ideia de como você pode faturar com o bolão do Apostas FC. Liga Cartola, já está na Liga Cartola? Se não está, se inscreve lá também. Enfim, torneio de tips, de piques, as ações já tradicionais do Apostas FC também à sua disposição. E para nos ajudar no bolão, o nosso Lucas Tadioto está sempre a postos. Então vamos lá, Tadioto. Seco, casa, empate ou fora? Neste caso, Flamengo, empate ou Grêmio? Empate. Braga e Fluminense. Bragantino. Furacão e Palmeiras. Empate. Internacional e Atlético Goianiense. Internacional. Você percebe que alguns jogos ele pensa mais, né? É mais difícil. Goiás e Fortaleza. Goiás. Botafogo e Galo. Galo. Galo vai ser campeão brasileiro, Tadioto? É muito cedo para dizer ainda, mas a gente vai falar sobre isso daqui. Quando virar o turno, a gente faz um vídeo só sobre isso. Então tá bom. Corinthians e Coritiba. Empate. Esportes... Aliás, perdão, diga. Desculpa. Corinthians. Corinthians e Coritiba? Tá muito mal. Tá. Corinthians e Coritiba, Corinthians. É aqui, né? Casa. Isso. Esporte e Santos. Santos. São Paulo e Bahia. Empate.
Diniz cai? Não sei se cai nessa, mas se não cair nessa, eu acho que o Diniz é um dos técnicos que está mais perigando. E depois do Barroca no Curitiba, o Diniz é o que está mais na berlinda. Ceará e Vasco para fechar a rodada. Vasco. E nesse jogo também é o nosso desempate, né? Over ou under 2,5. Over 2,5. Então aí as dicas, os palpites do Tadioto para o nosso bolão. Sempre lembrando do nosso bolão com patrocínio da Spin Sports. Você vem aqui no futebolfc.com, encontra o nosso bolão, cumpre aqui todos os requisitos, faz a sua conta na Spin Sports e está concorrendo a R$5.000 por rodada do Campeonato Brasileiro. Tadioto, fim de mais um AFC Dicas. Já foram 4 para a conta. Ainda tem muito chão pela frente até 2021, até quando este Brasileirão chegar ao fim. Valeu, meu caro. Bons jogos, bom trabalho. A gente se encontra ou aqui no AFC Dicas ou no nosso Instagram também com as análises da Champions League, sempre no pré-jogo. Abração, hein? Valeu, Gasparini. Um abraço. Até a próxima. Curte, compartilhe, aproveite as dicas do Tadioto e ajude a crescer esta nossa comunidade de muita informação e muito conteúdo sobre as apostas esportivas. Vou falar de novo, tá? A melhor pré-rodada do Campeonato Brasileiro é aqui no Apostas FC. A gente se encontra no próximo AFC Dicas. Forte abraço!